Ela é nutricionista comportamental. Michele Cocai. E aí, Michele, beleza? Beleza. Então, Michele, o que é nutricionista comportamental? Como é que funciona? Charles, nutrição comportamental é não olhar apenas pro cardápio de um paciente, de uma pessoa. Nutrição comportamental é olhar justamente como o paciente vai se comportar em relação à comida. Como ele lida, quais os sentimentos que estão ali. E aí, em cima dessa técnica, eu consigo trabalhar com o meu paciente para que ele tenha uma aderência melhor à mudança do estilo de vida dele. E me dá um exemplo prático disso. A gente vive várias fases da nossa vida, né? Então, eu vejo você como uma pessoa que tem uma atividade, né? Trabalha, às vezes estuda, tem a correria do dia a dia. E muitas vezes essa correria faz com que a gente não lembre como a gente come, não lembra se tem algum sentimento, aumenta a quantidade da ingestão calórica. Então, eu consigo trazer essa consciência para o meu paciente em relação à forma que ele come. Se ele está comendo sempre na correria, se ele presta atenção no alimento, se o alimento está afetando diretamente também com o sentimento dele, por exemplo, alimentos hiperpalatáveis, doces, gorduras. Então, essa forma que eu vou olhar para o meu paciente. Tanto que quando você passa comigo, eu olho todos os pontos de como que você leva o seu estilo de vida, como que você sai, que horas que você acorda, se você sai na correria, se você leva a sua comida, quando você vai escolher, as suas escolhas influenciam muito como que é o seu estilo de vida, a sua saúde como um todo. O alimento, ele vai estar sempre relacionado com tradição de família, o sentimento, se eu tô feliz, eu como, se eu tô triste, eu como, ou não, tá? Porque tem pessoas que não comem. Quando uma pessoa tá ansiosa, por exemplo, eu tenho dois tipos de pessoas. A que come muito, numa ansiedade, e a que não come nada, que também pode afetar a saúde dela. Então, eu olho com esse cuidado. Quando a gente fala de sentimentos, a gente fala de socialização. A alimentação, ela está envolvida em todo o contexto da sua vida. Se você for parar para pensar, você vai comemorar com as pessoas, você sempre tem um alimento à mesa. Você vai receber alguém na sua casa, você recebe com um alimento na mesa. Isso. Então, o alimento, ele está dentro do contexto. Por isso que eu falo do sentimento. As memórias que a gente tem quanto à refeição, as pessoas que a gente lembra. Eu lembro desse bolo de chocolate, eu lembro da minha avó. Então, todo sentimento ele vai estar envolvido. E por isso que, às vezes, eu ouço muito, né? O sentimento, você é aquilo que você come. Isso é verdade? Você já ouviu isso? Sim, a gente é aquilo que come. Eu não acho que é verdade porque, justamente por conta disso, porque eu levo o alimento num contexto geral da nossa vida. A gente não é o que a gente come. A gente é ser humano. A gente somos pessoas. Então a gente é o Charles que trabalha, o Charles que senta para ouvir histórias, o Charles que lida com a família. Então não é só isso. Então, Michele, eu procuro fazer uma alimentação saudável, né? Eu como arroz integral, uma proteína, né? Eu procuro equilibrar o meu prato com verduras, legumes. Assim, eu cheguei à conclusão de que comer saudável me faz bem, mas isso não é o comportamental, é? É. É? Então eu faço isso intuitivamente? O comer saudável te faz bem. Ele te traz um sentimento. Ah, sim, verdade. Você lida com ele. E além disso, a funcionalidade do alimento para te fazer bem, ele te traz um comportamento a seguir. Então, você melhora uma tomada de decisão, você tem uma performance no seu trabalho, ele age em todo o sistema cognitivo. O alimento, é por isso que eu falo, o alimento cura, né? Ele vai trabalhar você da cabeça aos pés. Ele previne. Ele previne doenças, ele previne a sua tomada de decisão, que pode ser uma coisa ruim, de repente, você age na emoção. Age no impulso. O mais importante que eu falo é a funcionalidade do alimento. Todo o alimento que ele vem da natureza, que ele vem da terra, um vegetal, uma proteína, ele tem ativos dentro, compostos dentro. Por isso que às vezes a gente olha assim,
o abacate melhora na memória, né? Justamente por conta disso, ele tem ativos e a gente não pode esquecer dessa funcionalidade. Por isso que a gente pede um prato variado, um prato colorido. Então, o abacate eu como porque diz que ele tem uma gordura boa. Gordura boa. O cara que é diabético e tem a memória do bolinho da vovó, isso não vai levantar a glicemia, mandar a glicemia dele lá para o espaço? Nossa, você entrou num ponto super legal. Eu adoro falar de diabetes, tá? O pessoal acha que quando o paciente a pessoa tem diabetes, não pode comer mais nada, né? Não pode comer carboidrato. Isso. Socorro, né? E não é isso. Se você entra, né, na Sociedade Brasileira de Diabetes, você vai ver lá que a alimentação do indivíduo diabético é uma alimentação normal. Só que ele precisa entender, isso é muito legal que eu trago muito em consultório, é que ele entende a patologia, ele sabe que ele consegue comer de tudo, só que controlado. Entendi. Ele precisa entender que quando ele vai comer o bolo, né, que é um alimento que tem farinha branca e que tem açúcar, né, ele precisa complementar essa refeição. Então precisa ter uma proteína e precisa de repente ter uma frutinha junto para melhorar a digestão desse alimento e não ter um pico de glicemia na corrente sanguínea. Por quê? Porque a diabetes é uma resistência insulínica e aí eu não vou ter uma captação de glicose suficiente. E ele também tem que ter o controle para não cair de boca e comer o bolo inteiro, não é isso? Exatamente, exatamente. Mas quando a gente tem uma alimentação muito bem distribuída, muito ao longo do dia, ele tende a ter uma saciedade melhor. Então, aí entra comportamental aqui de novo, a percepção do que é fome e do que é saciedade. Bom, você falou coisas muito interessantes, você até assim, acho que seu carro-chefe é a nutrição comportamental, mas você também é pós-graduada na nutrição esportiva e também estética, não é isso? Exatamente. Como é que é esse casamento de você trabalhar isso tudo? Ó, primeiro que assim, a comportamental ela está presente em todos os campos, tá? Seja uma nutrição clínica, seja uma nutrição esportista, funcional, ela vai estar presente, porque a gente está falando de comportamento. Todo mundo tem o seu envolvido. O que muda é que quando eu faço uma análise clínica, eu consigo ter uma percepção melhor do meu paciente e entender se o comportamento dele está influenciando diretamente nas escolhas da comida. Entendi. Tá? Isso que muda. E aí, o esporte, a gente tem muitas evidências científicas o quanto o esporte ele é importante não só pelo emagrecimento, mas pelo fato da gente estar movimentando o corpo. Então, eu senti a necessidade de entender os esportes, todos os esportes que estão envolvidos e fui buscar isso. O outro ponto da estética é que, por mais que as pessoas acham ou caracterizam a estética por ser algo fútil, ela não é. A gente quer se sentir, ter a autoestima elevada, a gente quer se sentir bem com o nosso corpo, e aí sim eu consigo falar de forma ponderada, sem exageros, sem exceção, traga o comportamento junto para que a gente evite uma patologia, por exemplo, uma anorexia, uma bulimia, uma vigorexia, existem outras, compulsão alimentar, é uma infinidade de patologias que traz com a comportamental. Super legal. Onde a gente te acha? Você tem um endereço de internet, de Instagram, para as pessoas verem melhor aí o seu trabalho, né, fazer contato e tal? Legal. No Instagram eu estou como @michelecocai, com K e Y no final, .nutri, e eu faço meu atendimento lá no Brooklyn. Isso. Mas lá no Instagram tem seu telefone, tem tudo? Tem tudo, todas as informações que precisa. Bom, nós trabalhamos com atores, modelos, influencers. Qual é a primeira, assim, um caminhozinho que você pode sugerir que eles podem, para ter uma alimentação melhor? Olha, acho que primeiro, assim, tanto para modelos quanto para influencer, só tomar um pouco mais de cuidado a forma que você come. Avalie a forma que você come, porque sim, dá pra gente chegar num resultado muito bom quando a gente começa a perceber se a gente está em algum excesso ou não. Então, vale a pena, a gente tem que cuidar da saúde. O alimento, ele é funcional para pele, para cabelo. Então, por exemplo, um cabelo que está em queda, ele está te dando um sinal. Será mesmo que estamos saudáveis? Então, a gente pode ter essa percepção. Essas percepções, o que eu falo que o corpo fala, elas são muito importantes, são detalhes. Legal, Michele, olha, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, aqui foi muito esclarecedora as suas colocações aqui. Você que está aí,
nos assistindo já sabe que se você precisar um caminho bacana aí para ter uma alimentação saudável, um estilo de vida melhor, você pode entrar em contato com a Michele. E também, se você quiser fazer parte aqui do nosso casting aqui da Gloss, se você é ator, modelo, digital influencer, apresentador, cantora, clica aqui no nosso linkzinho aqui embaixo que vai abrir um formulário e você preenche esse formulário e coloca ali as suas aspirações. E aguarda aí o nosso pessoal aqui da Gloss, da agência Gloss, entrar em contato com você. Valeu, Michele, mais uma vez obrigado. Obrigada. Valeu, então, gente, até o próximo programa. Bye.